Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar, certo, falando de processos de separação. Só que agora a gente vai focar um pouquinho nos processos de separação físicos, né? Lembrando que a diferença de um processo de separação físico para um processo de separação mecânico é o fato do processo de separação físico a gente necessitar de uma mudança de estado, ou seja, de uma transformação física, muitas vezes, tá? Então vamos destacar alguns processos de separação físicos, certo? Então vamos lá, observe no slide. Primeiro, o processo de separação física que a gente vai destacar vai ser a fusão fracionada. Então, o que é uma fusão fracionada? É você ter uma mistura de sólidos, onde cada um desses sólidos vai ter um ponto de fusão diferente. Você vai aquecer essa mistura e um dos sólidos vai derreter. E qual é o sólido que derrete? É aquele que tem ponto de fusão menor. Então, a fusão fracionada vai ser um processo de separação que está associado ao ponto de fusão. E aí a gente percebe que quando, por exemplo, eu tenho uma mistura de enxofre e areia, eu aqueço essa mistura de enxofre e areia, derreto o enxofre, já que ele tem um ponto de fusão menor, e depois eu entorno o becker com enxofre, transferindo o enxofre para outro recipiente. Então, é um processo de fusão fracionada. Lembrar que o processo de fusão fracionada não pode ser utilizado em toda e qualquer mistura de sólidos, né? Tá? Pode ser que a mistura de sólidos seja uma mistura eutética. E lembre-se, uma mistura eutética é aquela mistura que tem um ponto de fusão constante. Então, se tem um ponto de fusão constante, eu não poderia nunca utilizar uma fusão fracionada para separar, já que, tendo o mesmo ponto de fusão, não tinha como, por aquecimento, eu conseguir derreter um em detrimento de quê? Do outro. Tá? Vamos observar outro processo também de separação físico, certo? Observe no slide. Para que a gente entenda a cristalização fracionada, eu coloquei para vocês aí um exemplo que está associado a uma salina. A salina é um local onde a gente obtém o sal da água do mar, através de um processo de cristalização fracionada. Mas aí vocês me perguntam, o que é um processo de cristalização? Cristalização é um processo contrário à dissolução. Dissolver significa acrescentar o soluto no solvente, formando uma solução. Por exemplo, sal na água. Se eu coloco o sal na água, o sal dissolve na água e esse processo é um processo de dissolução. O que seria cristalizar? É o sal dissolvido na água deixar de estar dissolvido. Isso acontece quando eu aqueço, né, a minha solução e, consequentemente, o solvente evapora e o soluto cristaliza. Então, a cristalização é deixar de estar dissolvido. A cristalização fracionada consiste em diferentes solubilidades. Então, perceba, a solubilidade é a propriedade que permite a gente separar sólidos através da cristalização fracionada. Os sólidos vão cristalizar na ordem crescente de sua solubilidade, ou seja, quem cristaliza primeiro? Aquele que tem solubilidade menor. Quem cristaliza depois? Aquele que tem solubilidade maior. Tá? Então é muito importante que a gente entenda isso, né, o que é uma cristalização fracionada. Mas vamos ver também outros processos de separação que também são físicos. Então observa comigo, outro processo de separação físico. A dissolução fracionada, muito importante. Isso já caiu no Enem uma vez, pode ser que volte a cair. A dissolução fracionada é um processo que a gente denomina como extração. Vamos ver como é que ele funciona. Eu tenho uma mistura de sal e areia. Como é que eu vou separar o sal de areia? Eu posso colocar água. Na hora que eu coloco água, eu dissolvo o sal, mas não dissolvo a areia. O que é que está acontecendo? Uma dissolução fracionada, que é um processo que a gente conhece como extração. Tá? E aí eu passo a ter uma mistura heterogênea, uma solução de água e sal com areia. O que é que eu faço? Eu posso filtrar e na hora que eu filtro, eu separo a areia da solução de água e sal. E se eu quero continuar para obter o sal, eu faço um processo de destilação, que a gente vai destacar mais na frente, certo? E eu consigo separar o sal da água. Obtenho água, que a gente chama de água destilada, e sal. Então, o processo de dissolução fracionada se baseia na solubilidade. Então, dissolução fracionada, certo? Ou extração é um processo muito importante. Tá? Baseado aonde? Na solubilidade, ok? Outro processo importante também que a gente tem que destacar é a destilação simples. Destilação ela pode ser dividida em dois tipos. Existe a destilação simples e a destilação fracionada. Na destilação simples a gente separa através dos diferentes pontos de ebulição, certo? E na destilação simples normalmente a gente tem uma mistura homogênea, onde a gente tenta separar um sólido de um líquido. Então a gente separa um sólido de um líquido através de uma destilação, onde você aquece a sua solução, certo? A substância líquida vai evaporar e, consequentemente, condensar.
e o sólido continua, certo, no balão de destilação, certo? Ele não sai daí, tá bom? Então a gente consegue extrair o solvente através de um aquecimento e posterior resfriamento. A destilação ela é muito utilizada, certo, em laboratórios. Normalmente quando a gente utiliza, vai produzir soluções, a gente sempre utiliza água destilada. Então o que é uma água destilada? É uma água isenta de sais minerais, através de um processo de aquecimento, certo, e posterior resfriamento com condensação, ok? Mas a destilação ela não se resume somente a uma destilação simples. A gente também pode ter uma destilação fracionada. A destilação fracionada, certo, consiste em quê? Em você separar componentes de uma mistura homogênea, certo? Só que entre líquidos, tá? Então, um exemplo claro de destilação fracionada é aquela em que você separa os componentes do petróleo, ou também a separação de água e álcool, onde você vai separar os componentes que apresentam diferentes pontos de quê? De ebulição. Então, da mesma forma que a destilação simples, a destilação fracionada também se baseia nos pontos de ebulição. Então, qual a diferença entre uma destilação simples e fracionada? É o fato de que você está separando. Normalmente, na destilação simples, você separa sólido de líquido, e na destilação fracionada, você separa líquidos. Isso tem a ver com a distância entre os pontos de ebulição das substâncias que estão formando, certo, a sua mistura, ou seja, a sua solução, tá? Outro processo de separação também importante é a liquefação fracionada. O que é uma liquefação fracionada? A liquefação fracionada é um processo que me permite separar gases, certo, tá, em função de uma liquefação. Lembrar que o processo de liquefação é um processo em que você tem uma mudança de estado da fase gasosa para a fase líquida, com aumento de pressão e diminuição de temperatura. Então, na liquefação fracionada, você aumenta a pressão e diminui a temperatura para que você liquefaça gases. Um exemplo claro de obtenção, de utilização de liquefação fracionada é a separação de nitrogênio presente no ar, do oxigênio. Então você faz isso através de um processo em que você aumenta a pressão e diminui a temperatura para que a substância que apresente o ponto de ebulição mais alto liquefaça primeiro. Ok? Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, certo? Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.